Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Verso de número 9. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Queridos, eu gostaria de começar por essa pequena parábola. Jesus foi um grande contador de história de parábolas, lembrando que as parábolas, elas contêm elementos da realidade bem vívidos aos indivíduos que estavam em torno de Jesus, mas que hoje, devido àquilo que nós temos tanto na Bíblia quanto fora dela, nós podemos entrar neste mundo e entender com certa precisão aquilo que Jesus gostaria de comunicar. Lembrando que o que dá ensejo a tudo que está escrito aqui foi um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então vai discorrer através da oração do Pai Nosso, dessa parábola e dessa outra parte que eu acabei de ler, onde Jesus incita eles a orarem aquilo que Jesus realmente quer que eles tenham claro. Mas vamos lá. O texto diz assim: disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós tendo um amigo? Como que começa a oração do Pai Nosso? Pai, e depois você tem a continuidade. Então a oração do Pai Nosso começa enfatizando a figura e a presença do Pai, do Abba. No entanto, nessa história, Jesus insere um outro indivíduo, um amigo. Veja só, eu tenho a honra, a felicidade de ter no meu pai um indivíduo extraordinário. Meu pai é um confidente, é um apoiador, é o meu pastor, é alguém que realmente tem sérias, profundas, sinceras e verdadeiras marcas na minha vida. E com certeza ninguém mais nesse mundo me conhece como meu pai e a minha mãe. Todavia, embora o meu pai e a minha mãe me conheçam profundamente, existem coisas na minha vida que eles não sabem. E embora eu tenha amigos que não me conheçam tão bem quanto os meus pais, existem coisas que os meus amigos sabem que são desconhecidas aos meus pais. A bem da verdade, existem momentos na vida que a gente precisa de um pai, e só um pai em alguns momentos pode realmente ser uma figura a fazer diferença na sua vida. Mas você há de concordar comigo que existem momentos na nossa vida que a gente não precisa bem de um pai, a gente que é um amigo. Existem momentos na vida que, aliás, nem é bom que o pai esteja perto ou saiba de algumas coisas. E daí a figura do amigo. E o texto diz que se a oração do Pai Nosso começa invocando Deus como Pai, essa segunda história introduz um amigo. E quer saber uma marca que realmente distingue um amigo de um verdadeiro amigo? A liberdade que você tem de pedir. Se você pensa na necessidade de algo e vem na sua mente um nome que você pensa em liberdade e sinceridade e confiança em pedir, é um amigo. E se existe um amigo que não serve para te atender na sua necessidade, logo ele não é um bom amigo, porque o bom amigo é aquele que te abre as portas para você pedir, E é o que a história está dizendo. A história está dizendo para nós que um amigo, quando é tarde da noite, bate na porta de um outro amigo, e ele bate na porta pedindo o quê?
empresta-me o quê? 3 pães. 3 pães. E se você notar, não é o ponto aqui, toda essa mensagem de Jesus, ela é bem esquadrinhada através do número 3. E o número 3 na Bíblia ele tem a característica de ser um algo unido ou indivisível. Jesus conta uma oração, conta uma parábola e faz o encerramento, 3 partes. Se você ler em detalhes, o texto fala de 3 pães. Jesus fala sobre bater, pedir, Jesus fala sobre buscar, número 3. E ele pede pão. E você sabe comigo que se tem algo básico, elementar, arroz, feijão na vida da gente, é pão. Pão é um alimento, tanto hoje quanto naqueles dias especialmente, que era algo assim da vida, da rotina, um alimento de gente que vive do básico. Então a história aqui, além de falar sobre essa capacidade que o amigo tem de ouvir um pedido, a história começa a mostrar que quem está pedindo é pobre, queridos. E é essa a realidade que a Bíblia retrata a natureza humana. Nós somos pobres. As nossas necessidades superam as nossas capacidades. Nós somos verdadeiramente pobres. Os mais ricos e abastados, ainda à luz da nossa natureza, são pobres. E a história diz que o homem vai em busca de pão, e lá de dentro alguém ouve, sai e retruca: olha, é tarde da noite, está passada a hora, e você bate na minha porta para acordar os meus filhos para pedir pão. E a princípio parece que a história, de uma maneira nebulosa, se não bem entendida, sugere que quando a gente está pedindo, a gente está incomodando. Todavia eu tenho aprendido, queridos, que a Bíblia nos ensina tanto por exemplo, quanto também muitas vezes por contraste. E inclusive a palavra que está aqui para nós, a palavra importunação, é a palavra do grego aneidan, que significa você realmente insistir com até um certo grau de grosseria, é você denotar que realmente há uma profunda necessidade, você está à beira dos nervos por algo. O que essa história está dizendo? Está dizendo que existe alguém que reconheceu que há uma necessidade na sua vida, alguma coisa da ordem básica, elementar está faltando, ele não tem como suprir a sua necessidade, a não ser que algum outro decida fazer algo por ele, e ele clama, ele pede, ele cry out, não é simplesmente um pedido gentil, chega a beirar a grosseria, tamanha intensidade da sua necessidade, da sua expressão. E o texto diz para nós que aquele indivíduo deu aquilo que o rapaz estava pedindo. Então o senhor está dizendo, pastor, que a gente tem que gritar, rolar, e se necessário for até fingir de morto para Deus nos atender, a gente tem que importunar Deus? Não. Eu estou dizendo para você que na nossa essência nós somos pobres. A Bíblia nos retrata como indivíduos que realmente precisam de Deus. Nós não temos como suprir as nossas necessidades básicas elementares. Sem Deus na nossa vida, não há pão para a nossa existência. E a gente não vai conseguir por outro meio, a não ser que a gente clame ao Senhor, que a gente peça a Deus, que a gente consiga entender que esse amigo, ele é o nosso provedor. E a história está ensinando por contraste. Se vocês que são humanos, egoístas, de coração duro, voltados para vocês mesmos, quando alguém lhe pede, vocês dão, imagine o Abba, o Pai do céu, o quão disposto e interessado Ele está em dar aquilo que vocês pedirem. Ou seja, essa pequena parábola é um chamado para a gente reconhecer a nossa real incapacidade e necessidade e olharmos para Deus e ver que Ele é quem pode suprir todas as nossas necessidades. E Jesus diz assim, por isso, ou seja, sabendo que vocês são pobres, sabendo que vocês são necessitados, e sabendo que Deus tem disposição de dar, por isso, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo que bate, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á.
Esses dois versos aqui, eles melhor traduzidos, não procuram da ideia de imediatismo, como se a oração fosse uma chave ou uma varinha mágica que acionado abre ou faz as coisas aparecerem. Melhor traduzido o texto seria mais ou menos assim: por isso vos digo, continue pedindo e dar-se-vos-á, continue buscando e achareis, continue batendo e abrir-se-vos-á, pois todo que continua pedindo recebe, o que continua buscando encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O que o verso está dizendo? Sobre a continuidade e a persistência da oração. Um grande problema nosso é que muitas vezes a gente age mais ou menos assim: se a gente ora e Deus dá, a gente para de orar porque recebeu aquilo que pediu. Só que se a gente vai orar e Deus não dá, a gente para de orar porque logo Deus não deu. Mas o texto está nos chamando, não a oração como uma atitude, mas como estilo de vida. Comece e não pare. Se você está orando por um namorado e ganhou um namorado, ore pela vida dele e pelo noivado. Se noivou, ore pelo casamento. Se casou, ore pelos filhos. Se os filhos vieram, orem pelo futuro dos filhos, e assim sucessivamente. Uma oração iniciada deveria ser uma oração nunca terminada, deveria nos levar a orar por aquilo e por tudo que envolve o pedido feito, a necessidade apresentada diante de Deus. Ou seja, o primeiro ponto aqui que Deus coloca nesses dois versos através das palavras de Jesus é insistência na oração. Não desista. Pastor, mas eu oro e parece que as minhas orações não passam do teto, e realmente não passam, porque não precisam de passar. Deus habita no coração contrito dos seus filhos, e eu queria lembrar você que em todo quarto de porta fechada, há um céu aberto, onde Deus do seu trono, da sala de audiência do Todo-Poderoso, está atento a cada um do nosso clamor. E o poder de Deus, que é infinito, é sempre atrelado e usado à luz do seu amor que não tem fim. Amém. Queridos, o texto diz assim agora: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Mais uma vez uma trinca aqui. Então, quando nós pedimos para Deus, Deus quer nos dar alguma coisa melhor do que a gente pediu. Agora veja o que o texto diz: ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos. Então veja o texto: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Só que antes de completar o verso, eu queria te chamar para vir comigo para Mateus capítulo 7. Volte um pouquinho para a Bíblia comigo, para Mateus capítulo 7. O livro de Mateus é a ponte que liga o Antigo ao Novo Testamento. É o livro com maior riqueza de detalhes, com maior número de milagres, e aqui apresentado em maior profundidade os discursos, sermões e falas de Jesus. Mateus capítulo 7 também tem a oração que Jesus faz ali, o chamado que Jesus fez ali, para ensinar ou incentivar as pessoas a orarem. Mas veja como diz aqui. Eu acabei de ler o verso, vou repetir agora nas palavras de Mateus. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E a minha pergunta aqui é: o que de tão bom, quando a gente ora, o Senhor nos dá? Quando a gente vai orar nas nossas necessidades, contemplando a grandiosidade de Deus, quando a gente ora e rasga a alma e pede, clama e suplica, o que Deus tem de tão bom para nos dar? E talvez nessa tarde tenha gente que esteja orando pela saúde, alguém que está atravessando o vale de uma enfermidade. Talvez não é você, mas é alguém que você ama.
Talvez alguém aqui está lutando pela saúde emocional, querendo se livrar de uma depressão, de uma crise de ansiedade profunda, síndrome do pânico. Talvez existam pessoas aqui que estão há anos nos Estados Unidos e não conseguem alavancar a vida financeira. Senhor, eu sou correto nos dízimos, sou generoso nas ofertas, eu trabalho, mas parece que está tudo estagnado. Talvez existam pessoas aqui que estão clamando por alguém, um filho desajuizado, uma esposa que está fraca na fé, um pai e uma mãe que está lá no Brasil e você não sabe como ajudá-lo nas suas necessidades. E quando você ora por tudo isso, o que de bom Deus pode dar? Volte comigo agora para Lucas capítulo 11, onde nós estávamos. Lucas capítulo 11. É o mesmo texto, é o mesmo Senhor Jesus falando, mas aqui diz aquilo que o Senhor nos dá quando nós oramos assim. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. A maior e melhor dádiva, aquilo que o céu tem de melhor para oferecer quando nós oramos, não é o que, mas é quem? O Espírito Santo. Talvez você esteja perguntando, pastor, eu estou orando por tantas coisas, e o que eu vou fazer com o Espírito Santo? Porque eu estou orando pela minha vida financeira, eu estou orando pelo meu casamento, estou orando pela minha saúde, e se eu estou orando por tudo isso, o que eu vou fazer com o Espírito Santo? Acontece que a pergunta não é bem essa, não é o que eu vou fazer com o Espírito Santo, a pergunta é o que o Espírito Santo vai fazer comigo. Queridos, o Espírito Santo, por exemplo, tem poder para desconstruir os castelos ilusórios, falaciosos que nós construímos na nossa vida. O Espírito Santo desconstrói as nossas amarguras, os nossos ressentimentos, o nosso ódio, a nossa letargia. O Espírito Santo desconstrói as nossas mais profundas dúvidas e críticas sobre coisas, situações e pessoas. O Espírito Santo tem poder para desconstruir tudo aquilo que Deus nunca quis e obviamente nunca colocou na sua vida. As coisas mais mal resolvidas, os problemas mais profundos, as crises mais inexplicáveis e inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus tem poder para desconstruí-la tudo e colocar ao chão essa coisa toda. Mas não para por aí. O Espírito Santo é um excelente construtor. O Espírito Santo constrói coisas na nossa vida que a maior construtora do mundo não poderia construir. O Espírito Santo constrói no nosso coração paz, ainda que os céus estejam desabando sobre nós. O Espírito Santo constrói conciliação, mesmo naqueles casos onde as pessoas se tornaram grandes e ferrenhas inimigos, e com razões para isso, ou pelo menos razões humanas. O Espírito Santo constrói unidade. A despeito das nossas diferenças, da nossa diversidade, Ele nos traz juntos. O Espírito Santo constrói estabilidade emocional na nossa vida. Ajuda-nos a colocar todos os nossos sentimentos dentro de uma mínima ordem para a gente viver bem. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o maior presente que o céu pode nos dar, porque junto do Espírito Santo, todas as bênçãos dos céus vêm junto e vêm a reboque. E nessa tarde eu gostaria de convidar você, e tudo isso que eu disse, é para que nós dedicássemos algum tempo agora orando pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de convidar você, seja sentado, não há problema, seja de joelhos, a nós dedicarmos alguns minutos no privado, e depois daqui da frente estarei orando ao Senhor. Eu gostaria que você orasse pedindo o Espírito Santo na sua vida, e isso não tem que ver com egoísmo. Pastor, eu vou pedir para mim, exatamente, quando a gente está no avião, e se for necessário você colocar máscara, coloque primeiro em você,
pois é você estando bem que você tem como ajudar quem precisa estar ao lado. Pedir pelo Espírito Santo na sua casa, e algumas visitas que eu faço, eu saio da casa pensando: aqui, se não for o Espírito Santo, não tem jeito. O Espírito Santo no lar, o Espírito Santo na nossa igreja, para que esteja com o pastor, com os anciãos, com os líderes, com os membros, com os amigos, para que nos assistem, porque uma igreja, para cumprir aquilo que está no livro Atos dos Apóstolos, na página 9, a igreja foi estabelecida e organizada para servir e salvar, só acontece à luz do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, a gente começa a perceber, notar coisas que a nossa mais absoluta razão não consegue compreender e às vezes acreditar. Por isso eu quero convidar a todos nós a nos ajoelharmos e orarmos nesse momento pelo derramamento do Espírito Santo. Santo Deus, muito obrigado, porque o Senhor afirma que quando oramos, o Senhor nos ouve e nos atende. E quando se trata pelo pedido e busca do Espírito Santo, essa é uma oração que o Senhor sempre diz sim, sim, sim. Em relação ao Espírito Santo, o Senhor não nos nega, o Senhor não nos diz para depois, o Senhor nos convida a buscar, pois sempre que a gente busca e continua buscando, o Senhor nos dá. Obrigado porque o Espírito Santo, querido Deus, Ele tem uma obra especial a ser feita na nossa vida. Ele é a maior bênção e dádiva que nós podemos receber até que Jesus volte, porque Ele tem poder para desconstruir as mazelas, as misérias, as pedreiras. É Ele quem coloca abaixo, Pai, as montanhas do pecado na nossa vida. O Espírito Santo, querido Deus, Ele é ilimitado na sua obra. Ele alcança, querido Deus, todos, e no recôndito mais profundo, lugares até onde nós mesmos não temos o próprio acesso. Mas o Espírito Santo também é um construtor. Ele ergue força, ânimo, coragem, sabedoria, paciência, mansidão, humildade. Ele leva-nos, querido Deus, a termos uma vida piedosa,
amarmos de coração as coisas celestiais, leva-nos a sermos misericordiosos, perdoadores. O Espírito Santo nos dá paz, leveza, alegria, esperança. E é esse Espírito, querido Deus, que nós queremos ter na nossa vida como indivíduos. Que o Espírito Santo do Senhor habite em cada um de nós. Que Ele seja derramado no nosso lar também. Que Ele possa ser, Pai, um agente a percorrer cada cômodo. Que Ele esteja, querido Deus, no nosso local de trabalho. Que Ele esteja com os nossos filhos, blindando e protegendo os nossos filhos contra toda tentação e artimanha maligna. Que o Espírito Santo seja derramado na nossa igreja. Que Ele possa visitar, Pai, o pastor, e que todo o ministério pastoral seja exercido, fundamentado, alicerçado, guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Que Ele esteja com os anciãos, uma parte madura, sensata, equilibrada, que presta serviço à igreja. Que esteja com os líderes também, para que eles possam em cada ministério, querido Deus, com amor, em espírito de conciliação, agregar valor para aquilo que eles fazem e somar na missão. Que esteja com todos os irmãos, desde o pequeno bebezinho até o senhor e senhora de maior experiência, que na nossa igreja, querido Deus, nós possamos viver uma atmosfera espiritual produzida pelo Espírito Santo do Senhor. E que, dentre tudo aquilo que nós possamos ser e ter, que fique como marca, que nós temos o Espírito Santo e que somos cheios dele, para a honra e glória do teu nome, para a edificação da nossa fé e para cumprirmos com a missão, em nome de Jesus.